mais um exercício, escreve e assiste aí. Principal escreve, né? Para ter mil participantes, 1000 inscritos, né? Novamente, escuta, play, tenta fazer, pausa, escuta, pausa, tenta fazer, play, escuta, pausa, tenta fazer e assim vai, certo? Se não quiser, só vê aí a resolução, tenta entender através da resolução pelo que eu estou explicando. Mas é interessante você tentar fazer. Na hora das contas, pelo menos, tenta resolver e ver como é que está a sua matemática aí, tá certo? Então vamos lá. Uma partícula de massa 5 kg, então eu vou colocar aqui, 5 gramas na verdade, 5 gramas. Com certeza esse gramas aqui a gente vai ter que jogar para quilogramas, porque é sistema internacional, então eu já vou colocar assim, no grama para quilograma é a mesma coisa que colocar 10 a menos 3. Uma carga Q, 4 microcoulomb. Esse micro nós podemos já colocar menos 6 coulombs, micro é menos 6. É abandonado em uma região do espaço na qual existe um campo elétrico uniforme de intensidade do campo elétrico 3/10 a terceira newton, massa tem que estar em quilogramas, se é newton, por coulomb. Desprezando-se as ações gravitacionais, a aceleração é adquirida por essa carga, ou seja, você tem uma carga aqui, colocada, e essa carga ela tem 4/10 a menos 6 coulombs de carga, ou seja, o campo elétrico dela está saindo. Se o campo elétrico está saindo e a carga é positiva, a força elétrica também tem a mesma direção e o mesmo sentido de campo do campo elétrico. Então ambos estão para a direita, tá certo? Então ele quer saber qual a aceleração que adquire. Desprezando-se as ações gravitacionais, ou seja, como esse corpo tem uma massa, por mais que ela é minúscula, 5 gramas, essa carga ela tende a cair sim, porque a carga puxa qualquer objeto que tem massa. É claro que quanto mais distante você chegar no espaço, ela não vai te puxar. Mas se você estiver em um local onde tem como você está sujeito à ação da gravidade, ela vai te puxar para baixo, tá certo? Então se você colocar essa carga, aos pouquinhos ela vai caindo por causa do efeito da gravidade. Então ele está falando o seguinte, despreza isso, ela está aqui, ela só vai mover em direção o que o campo elétrico dela tá sujeito, né? Sujeitou ela. Então ele fala o seguinte, de acordo com a terceira lei de Newton, né, na verdade segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, ele fala o seguinte, a força resultante em qualquer objeto é massa vezes aceleração. Essa força que é a força resultante, quem está fazendo com que a carga se mova para adquirir uma aceleração, força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei da dinâmica, é a força eletrostática. Nós já vimos diversos tipos de força aí, tá certo? Mas essa força que está agindo sobre essa carga é a força eletrostática. Então quem vai ficar no lugar dessa força resultante aqui, é a força eletrostática, que é igual a massa vezes aceleração. Não é força elástica, força eletrostática. Vou colocar aqui, elástica, L-A, aqui é I, força eletrostática, tá certo? Força, nós sabemos que nós temos duas fórmulas que envolvem força. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Nós temos só uma carga, nós não temos a segunda carga e nós não temos a distância entre essas duas cargas, mesmo porque só tem uma. E nós temos a fake, força igual a campo vezes carga. Então das duas fórmulas, é claro que eu vou usar a segunda. Primeiro que ele me deu campo, me deu carga. Para que eu vou ir na outra? Não tem necessidade. Massa vezes a aceleração. Pronto, agora eu consigo achar, campo 3/10 a terceira, carga 4/10 a menos 6, massa 5/10 a menos 3 e a aceleração ele quer achar. Vamos cortar aqui,
que a gente pode cortar? Nada, na verdade, né? Então vamos deixar aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aceleração 12, 10 a menos 3, dividido por 5, 10 a menos 3, certo? Multipliquei o primeiro membro, inverti o primeiro com o segundo, e vocês estão no terceiro ano, vocês já sabem fazer rápido. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 cancela, a aceleração vai ser 12 dividido por 5, então a aceleração, letra A, 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então essa partícula, né, essa carga vai ficar sujeita à ação de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo então que não é só matéria de força eletrostática, nós caímos um pouco na matéria do primeiro ano de segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica. Tá certo? Um abraço para vocês, estudem bastante essa matéria envolve muito esse tipo daí, porque são várias forças que podem atuar nessa partícula. Um abraço para vocês, letra A, não esquece, tchau.